Saudações a todas e a todos. Continuamos meditando o Evangelho de São João, o quarto Evangelho, no livro dos sinais. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 12. Nesta parte temos que encontrar 7 sinais. 3 de um lado, 3 de outro, no centro o quarto sinal e lá em cima na ponta o 7º, o mais importante. Este é o esquema da numerologia de São João. Jesus fez o primeiro sinal em Caná da Galileia e ali está escrito: este foi o princípio dos sinais. Se virarmos um pouco as páginas da Escritura, chegamos ao capítulo 4 de São João. Lá no versículo 54, capítulo 4, versículo 54, está escrito: foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judeia para a Galileia. E onde foi? Em Caná da Galileia. Mais uma vez um sinal feito em Caná da Galileia. Jesus estava lá em Caná, onde transformara água em vinho. E havia por ali um funcionário real, estava lá um funcionário real, o filho deste funcionário, ele era funcionário em Cafarnaum, lá embaixo, perto do lago, numa cidade por onde passava a estrada que ia para a Síria, para Damasco. Havia ali um posto de fiscalização importante, uma alfândega. Esse funcionário trabalhava lá. Seu filho estava muito doente, estava para morrer. E ele foi atrás de Jesus, queria falar com Jesus sobre essa situação. Ouvindo que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi procurá-lo e pedia que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Então, Jesus diz uma frase que precisa ser bem entendida: se vocês não virem sinais e prodígios, não acreditarão. O pai está pedindo a cura do filho. O filho está muito mal. Jesus diz outra coisa: vocês precisam ver sinais para acreditarem. Para acreditarem em quê? Nele, para acreditar nele. De qualquer forma, o pai está manifestando que acredita, porque foi atrás de Jesus. E espera de Jesus alguma coisa. Essa é a angústia dele. Mas há aqui também um ensinamento do próprio Evangelho. Nós temos que acreditar mesmo sem ver sinais extraordinários. Acreditar na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. É uma indicação dada pelo evangelista aqui. Mas o pai espera de Jesus a cura de seu filho. Jesus não vai até Cafarnaum, fica feliz com a fé manifestada por aquele funcionário real e diz: teu filho, vai embora que teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E esta palavra foi dita na mesma hora em que o filho daquele funcionário foi curado. Teu filho vive. Ele acreditou e todos os da sua casa também acreditaram. Aqui nós temos um sinal feito à distância. Jesus não vai até Cafarnaum, até o lugar onde estava o menino. Os discípulos estão por ali, não precisam chegar até o doente, mas vem a força de Jesus, a relação que se estabelece com aquele homem que está angustiado. Estavam na rua, talvez, ou estavam na porta da casa. De qualquer forma, os discípulos aprendem aqui que é preciso estar em contato com as pessoas na situação em que elas se encontram. Este homem se encontra numa situação de angústia. Este homem é judeu como os outros? Provavelmente não. Será um romano, um oficial. Mas é um ser humano que passa por uma angústia, e esta angústia está relacionada ao amor que ele tem
para com seu filho. O casamento manifesta o amor, gera a vida. Aqui está uma vida que foi gerada, está um filho que está morrendo. A vida não é feita só de festas, só de alegria, só do momento celebrativo do casamento. Ela é feita também no seu dia a dia das angústias que se abatem sobre todos nós. A vida é marcada por muito sofrimento. A vida é marcada por muita angústia. A vida é marcada por muita desilusão. A vida precisa ser renovada constantemente. Nós precisamos sair das profundezas e precisamos de alguém que nos pegue nesta profundeza e nos coloque ao nível da existência. É o que Jesus faz aqui. Jesus reanima este homem, curando o seu filho, sem dúvida alguma. Este sinal feito por Jesus é indicativo da bondade do coração de Cristo em relação às necessidades que pelas quais todos nós passamos. Os discípulos não podem ficar alheios à angústia deste pai que sofre por causa do filho que está morrendo. Eles não podem dizer, não temos nada com isso. Alguma coisa temos que fazer. O que podemos fazer? A criatividade do amor fará com que eles encontrem uma resposta. O que podemos fazer? Jesus, à distância, curou aquele menino, deu-lhe vida. Nós temos que procurar sempre de novo dar vida. A vida tem que ser retomada, a vida tem que ser reencontrada e alguém precisa agir no momento desta angústia que se abate sobre as pessoas. Notem que no Evangelho, aqui se diz que foi o segundo sinal que Jesus fez. Há uma numeração dos sinais. O primeiro sinal foi marcado, este foi o princípio dos sinais. Aqui temos, de novo, uma marca, foi este o segundo sinal. Depois não encontramos mais terceiro sinal, quarto sinal. Ou encontramos, uma vez, um terceiro sinal, lá no fim do Evangelho, quando, depois da pesca, da grande pesca, se vai dizer que este foi o terceiro, no capítulo 21, aquele capítulo acrescentado, está escrito no versículo 14, foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos. Há aqui toda uma explicação de que essa terceira vez seria uma indicação de um terceiro sinal que foi deslocado. Por quê? Moisés recebeu a incumbência de fazer 3 sinais diante do faraó para tirar o povo do Egito. A comunidade cristã, no início, também fez um relato dos milagres de Jesus, destacando 3 milagres, 3 sinais, à semelhança de Moisés. Aqui no Evangelho de João, segundo os exegetas, na origem havia esses 3 sinais destacados, que depois foram redistribuídos na redação final. O redator final fez alguma modificação no texto. Nós temos o primeiro sinal, o segundo sinal, e depois já não temos mais as indicações, mas aparece de forma estranha esta terceira vez, que veremos depois lá no capítulo 21. Mas ficamos com esta ideia. Haveria 3 sinais iniciais indicativos da presença de Deus. Assim como Moisés fez 3 sinais iniciais, ou recebeu de Deus esta incumbência, para mostrar que Deus estava com ele diante do faraó que impedia a saída do povo. Depois desta marca de segundo sinal, já não aparece mais o número 2, 3, 4, mas aparece ou a palavra sinal, ou aparece o fato que, lido, se percebe que é um sinal indicativo daquilo que Deus está esperando
de todos nós e do que Jesus espera dos seus discípulos. Então, em Caná da Galileia, a sua glória se manifestou na festa de casamento e se manifestou no encontro com a angústia de um pai preocupado com a vida de seu filho. Este foi o segundo sinal.